Olá, galera, tudo bem? Essa é mais uma tentativa aí de fazer um vídeo explicando. Agora o assunto é sobre sistemas de equações de primeiro grau e espero que vocês possam assistir aí e aprender e também, se puder ajudar de alguma forma, estarei por aí. Olha só, gente, a ideia desse primeiro vídeo, então, falando sobre sistemas de equações, é apresentar o que é um sistema para vocês, tá? E ao mesmo tempo é pensar em como que a gente entende uma solução de sistemas de equações de primeiro grau, tá certo? Então vamos analisar aí como ele se apresenta para poder começar a e depois, na verdade, aprender a resolução, certo? A resolver os sistemas. Dá uma olhada aqui então, por favor, gente, ó. Você tem aqui, ó, se você está percebendo, uma chave, certo? E duas equações. Então, quando a gente fala sistemas de equações de primeiro grau, resolvendo sistemas, né? Na verdade, sistemas de equações de primeiro grau, é porque você tem dois sistemas aqui nesse caso, com duas incógnitas, né? Os valores que a gente desconhece, x e y. Então, a gente consegue entender lendo, como a gente aprende em matemática, né? Ó, o dobro de x mais o valor de y está dando 7. E no caso, eu devo entender, por ser um sistema, que o mesmo valor de x que está aqui também deve ser igual ao que está aqui. Portanto, aqui eu devo ler aqui a diferença de valor de x para o quádruplo de y está dando menos 1. Tá? Então, já agilizando uma coisa, eu poderia, assim, na verdade, ficar testando valores para x e para y até descobrir quem eles são. Certo? Isso, então, eu vou até comentar depois na resolução, mas a ideia aqui, na verdade, ó, vou até colocar aqui do lado, que eu acabei esquecendo, eu vou colocar, na verdade, aqui, gente, ó, a solução desse sistema. Tá? E como é que se apresenta a solução desse sistema? Desta forma aqui, ó. Espera um pouquinho só. 3 em 1. Né? A solução desse sistema aí, ó, é 3 em 1. A gente fala que a solução de sistema é um par ordenado do tipo XY. Como poderia ser AB, CD, certo? PQ. A gente pensa sempre em utilizar aí a ordem do alfabeto das letras que se iniciam, né? Então o X vem antes de Y na ordem aí, não sequencial, mas se fosse A e B seria AB, e por aí vai. Então a solução é 3, 1, onde aqui na verdade ó, o X equivale a 3 e o Y equivale a 1 por comparação direta. Tá? A gente fala que é um par ordenado porque nesse caso a ordem importa. O que eu quero dizer? Se você colocar aqui 3, 1, desculpa, 3, 1 já está, né? Se colocar 1, 3, você está dizendo que, na verdade, o x equivale a 1 e que o y é que equivale a 3. Então, muda, na verdade, os valores de x e y. Então, a solução também muda. Ok? Vamos lá. Você está vendo, então, aqui ó, o sistema, né? Está marcado aqui em preto, e a solução que eu estou fornecendo. Então, só para você poder entender, vou fazer rapidamente aqui com uma outra cor. Né? Imagine você que se tivesse esse cálculo aqui, ó, x mais 1 igual a 4. Né? Daí você resolve lá do jeito que você preferir e o x dá 3. Mas se você não tivesse esse valor aí, eu poderia fazer essa pergunta, né? Se a solução dessa equação é 3, como que eu tiro a prova real? Como é que eu tenho certeza que isso é válido? Então o que você faz? Você pega esse 3 aí e troca aqui no valor de x. E verifica, 3 mais 1 é igual a 4. Obviamente, olhando para o cálculo direto, isso aqui é certo, é verdadeiro. Portanto, você está tirando a prova real, mostrando que o valor, a solução tem que ser para x igual a 3 nesta equação. Tudo bem? Mas, na verdade, o que eu quero mostrar para você agora, e claro, né, gente, se nós estamos trabalhando com a resolução de sistemas de equações de primeiro grau, você tem que ter a noção ou saber como que se resolvem equações de primeiro grau, senão você vai ter dificuldade, obviamente, tá certo? Então, olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos separar aqui assim, a equação primeira que está aqui, vamos falar que a equação de cima é a número 1, tá? E essa aqui vai ser a número 2. Depois eu marco aqui com outra cor. Então, como que você faz para testar uma solução? E calma, nos próximos vídeos eu vou explicar como que a gente resolve. Nesse caso, estou apenas tentando te mostrar como é que você consegue tirar uma prova real de um sistema. Porque vai ser importante, né? Quando você começar a resolver, dependendo, você vai ter uma solução e vai conseguir, e você testa ela para ver se ela está certa, para você ter certeza que você fez resolveu da maneira correta um sistema de equação, de equações. Então, olha só. O que você percebeu então aqui? O x vale 3 e o y vale 1. Tá? Para que eu possa falar que isso aqui é a solução desse sistema,
o x igual a 3 e o y igual a 1 tem que satisfazer ambas as equações. As duas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Tá? Se isso não ocorrer, então significa que não é solução. Vamos lá. Vamos pegar aqui a primeira equação, ó. 2x mais y igual a 7. E o que eu vou fazer? Eu vou trocar o x, né, ó, o x aqui, ó, por 3 e o y por 1. Então vai ficar assim, 2 vezes 3 mais y é 1 igual a 7. 2 vezes 3 dá 6, com mais 1 vai dar 7. Só para falar aqui rapidamente, né, não se esqueça, né, algumas pessoas acabam confundindo e esquecendo da prioridade das operações. Você não pode e não deve fazer 3 mais 1 primeiro, para depois multiplicar por 2. Né? A ordem é multiplicação ou divisão na ordem que aparecerem, e depois você faz a soma e subtração daí em qualquer ordem, que não vai alterar o valor final. Certo? Então 2 vezes 3 é 6, com mais 1 dá 7. Fácil verificar que isso aqui é 7 igual a 7. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar agora a equação 2, que é essa de baixo aqui. Ó. Como que ela está representada? Ela está x menos 4y igual a menos 1. Certo? Nesse caso, mesma coisa. Eu vou trocar, nesse caso, né? Na verdade, eu vou trocar o x por 3 ainda e o y também por 1. Então vai ficar 3, já troquei, 4 menos 4 vezes 1, porque o y dá menos 1, vezes 1, desculpa, dá 1. Que está dando menos 1. Então, vamos lá. 3 menos 4, porque 4 vezes 1 continua sendo 4, dá menos 1. Aproveitando a mesma ideia que eu falei agora há pouco aqui, ó, algumas pessoas também se confundem e acham estranho fazer 3 tirar 4. Tá? Então, o que você pode fazer nesse caso é 4 menos 3, porque 4 menos 3 é 1. Só toma cuidado, você não está fazendo 4 menos 3, e sim 3 menos 4. Então, dever 4 e somar 3, ou pagar 3, continua devendo 1. Portanto, menos 1 igual a menos 1. Isso está, obviamente, correto. Certo? Então, o que eu quero dizer? Se é esta solução aqui, ó, com este x e com este y, né, você verificou que foi satisfeito ambas as equações, então, no caso, eu posso afirmar, assim, que a solução 3, 1, o par ordenado 3, 1, ela é a solução desse sistema do exemplo número 1 que eu passei aqui. Tudo bem? Eu vou colocar então o exemplo número 2, a gente vai também fazer o teste e verificar se é ou se não é verdadeiro, ok? Bom, e cá estamos, né? Olha só, eu vou colocar agora o exemplo número 2, para a gente poder ter uma noção de como um sistema pode se apresentar para você. E já coloquei a solução ali também, que você deve estar vendo aí no vídeo, solução lá em roxo, e a gente vai fazer o mesmo teste que fizemos no primeiro exemplo, ok? Vamos lá. Olha aqui, gente, o sistema está aqui, tá? Eu troquei agora A e B, só para lembrar daquela ordem XY, né? Pensando no par ordenado como solução, então, portanto, eu vou só dar uma pequena modificada aqui no sistema, mas a ideia é que a ideia aqui é que ainda na ordem alfabética, como falei para vocês, você tem aqui o A primeiro e depois o B. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer aqui então, gente. Vamos pegar esse sistema aqui, ó, eu vou colocar aqui um tio e vou abrir aqui uma chave de novo, tá? É assim, gente, você pode sim querer trabalhar com um sistema desse jeito, mas eu já vou adiantar uma coisa, tá? Quando a gente for falar sobre os métodos de resolução, porque tem dois, na verdade, tá? A gente vai falar sobre dois métodos para resolver sistemas. Então, nesse caso, o ideal é sempre você deixar as incógnitas da esquerda e os números, os coeficientes que não multiplicam, né, A, B, X, Y na direita, porque isso vai facilitar, na verdade, o seu entendimento também, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar esse menos B e passar para a esquerda. E aí o cálculo aqui fica, a equação fica A mais B igual a 5, certo? Lembrando que esse menos B foi para cá, positivo, né, ó, é que aquela ideia da balança, tá certo? Eu estou somando dos dois lados B positivo, portanto, o B positivo aparece na esquerda e quando ele somar aqui na direita, ele cancela com esse menos B. Tudo bem? Isso vem de equações de primeiro grau, e como eu lembrei, se você não sabe resolver equações de primeiro grau, primeiro tem que saber mexer com elas, senão você vai ter dificuldade. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou jogar... aqui ficou faltando, pera só um pouquinho, deixa eu olhar aqui minha folha. Aqui, ó, na verdade, é igual, tá? Então, vamos lá.
Continuando. Eu vou passar o 5A para a esquerda, ele vai ficar então aí negativo 5A. O 3B já é positivo, mais 3B, certo? E o 11, que era também negativo, então vai passar para lá e vai ficar positivo. Lembrando dessa história de passar para lá positivo ou negativo, é a ideia da balança, somar ou subtrair dos dois lados, ok? Então vamos lá, como a gente tinha feito no primeiro exemplo, ó, vamos chamar então essa equação aqui de cima de 1, copiando aqui rapidamente, A mais B igual a 5, certo? Então o que você faz? Ó, a solução apresentada, já mostrada nesse caso, né, assim que a gente deve entender, está dizendo que o A vale menos 2 e que o B vale 7. Então vamos trocar aqui os valores. O A vale menos 2 e o B vale mais 7, igual a 5, certo? Aproveitando esse cálculo aqui, ó, algumas pessoas têm dificuldade em entender também esse cálculo do jeito que está. Então, se você imaginar aqui, ó, se você trocar de ordem, porque vale a propriedade que a gente fala que é comutativa também da adição, né? Então, o 7 continua positivo na esquerda e o 2, que é negativo, continua na direita, agora no caso, né? Então, agora fica fácil entender que 7 tira 2 é igual a 5. Então, está satisfazendo os valores de A e B, que poderiam ser os mesmos XY, PQ e por aí vai, tá? Vamos para a segunda equação. A segunda equação está aqui, tá? Eu estou pegando aqui. Não sei se eu falei, mas esse tio aqui, ó, significa que é um sistema semelhante. O que são sistemas semelhantes? A solução é a mesma, é isso que significa, ok? Então vamos pegar agora o que está em vermelho, ó, menos 5A mais 3B igual a 11, beleza? Então, mesma coisa, vamos substituir o menos 2 por A, aliás, o A por menos 2 e o B por 7. Ficará menos 5 vezes menos 2 mais 3 que multiplica 7, igual a 11. Então, lembrando aqui da ideia da regrinha de sinais, tá certo? Ó, menos com menos vai dar positivo, vai dar 10, certo? E 3 vezes 7 dá 21 positivo, que está dando 11. Ok? Então, olha o que está acontecendo aqui. Você percebeu que, na verdade, ó, esta soma aqui vai gerar 31, e aqui está dando 11. Portanto, o que você pode dizer é, embora, prestem atenção, embora a solução menos 2,7, está aqui, ó, embora a solução menos 2,7, ela foi satisfeita aqui, no caso, pela primeira equação, ela não foi satisfeita na segunda equação. Então, o que eu posso falar é que, como isso aqui é diferente, na verdade, essa solução menos 2,7 não é solução desse sistema que está aqui. Tudo bem? Para te contar a verdade, aqui deveria ter um sinal menos 5A, aqui, ó, certo? Se aqui tivesse desse jeito, essa conta aqui também seria positiva, na verdade, e essa conta daria certo, tá? Então, só para mostrar que nesse caso, ó, como não foi satisfeita ambas as equações, portanto, isso aqui não é solução. Mas, de novo, se aqui fosse menos, aqui daria mais, e essa conta dá certo, ok? Se depois você quiser testar esse sistema com aqui sendo 5A positivo, o cálculo provavelmente vai dar certo, tá? Então, deixa eu aparecer aqui. Olha só, gente, a gente vai trabalhar então aí com os próximos vídeos falando dos métodos de resolução, que tem o método da adição e o método da substituição. A gente vai aprender então como utiliza os algoritmos, né? Criar um método aí para poder resolver os sistemas, ok? Tem uma coisa que eu só vou comentar rapidamente, é assim, existem 3 classificações quando a gente fala de sistemas. Existe a classificação do sistema quando a gente fala que é um sistema possível e determinado, significa que é exatamente como eu apresentei para vocês, tem uma solução. Também existe sistema possível e indeterminado, quando na verdade você tem infinitas soluções, ou seja, há uma solução, na verdade há infinitas, mas como você não consegue determinar uma, então a gente fala que é um sistema que é possível e indeterminado. Tá? E também existe a classificação do sistema impossível. O que é um sistema impossível? É um sistema que você não consegue resolver e você não encontra solução para ele. Ok? Eu não vou dar exemplos, mas o enfoque importante é o que eu estou comentando com vocês, que são esses... no caso, a gente está fazendo a introdução dos sistemas, né? Sistema separado com uma chave, com 2 equações, 2 incógnitas, equações de primeiro grau, tá?
e a gente vai, eu mostrei para vocês agora, fazendo um breve resumo, como você pega uma solução e testa, que é a ideia de tirar uma prova, né, tirar a prova real, certo? E nos próximos vídeos a gente vai ver os dois métodos que eu já comentei, ok? Obrigado.